Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa transformação, olha, fundamental que está acontecendo na imagem médica. A gente está saindo daquela era de simplesmente tirar uma foto do corpo, sabe? Para entrar em um mundo completamente novo. Um mundo de dados, de padrões e até de previsões. É uma mudança que está literalmente redefinindo o que significa ver dentro da medicina. Na radiologia, os profissionais são um pouco como essa coruja. Eles têm essa capacidade de enxergar com uma clareza impressionante no meio do escuro, sabe? Revelando aquilo que está oculto para a maioria. E o que é mais fascinante é que essa habilidade, que já é incrível, agora está sendo turbinada com novas tecnologias que prometem dar a eles uma visão ainda mais aguçada. E para entender essa revolução toda, a gente vai explorar três grandes áreas. Primeiro, vamos dar uma olhada nas ferramentas de inteligência artificial que já estão aí, otimizando o trabalho hoje. Depois, a gente vai focar no fator humano, aquilo que a tecnologia não consegue e nem deve ignorar. E, por fim, vamos dar uma espiada no futuro preditivo da imagem médica. Então, vamos lá. Ok, vamos começar com o aqui e o agora. Inteligência artificial já deixou de ser coisa de filme, né? Ela já está trabalhando nos bastidores, fazendo com que os processos fiquem mais rápidos, mais inteligentes e, claro, muito mais eficientes. Pensa na IA, nesse primeiro momento, não como uma substituta, mas sim como uma assistente, incansável. Ela está ali cuidando daquelas tarefas mais repetitivas, mais administrativas, sabe? E isso libera os especialistas para focar no que realmente importa, o diagnóstico complexo, o cuidado com o paciente. E uma das ferramentas mais poderosas para isso é o tal do PLN. Basicamente, é uma inteligência artificial que lê e escreve como se fosse uma pessoa. Ela consegue pegar um pedido médico escrito à mão, digitalizar aquilo e até sugerir um rascunho de um laudo. Isso diminui drasticamente os erros de transcrição e acelera o fluxo de trabalho de um jeito impressionante. E isso se traduz em coisas muito práticas, como a gente vê aqui. A IA funciona como uma espécie de filtro que prioriza os exames mais urgentes, tipo uma suspeita de câncer de pele. Ela também ajuda a equilibrar o trabalho entre os médicos, faz um controle de qualidade automático e até ajuda a direcionar o tratamento certo para o paciente certo. É pura eficiência em ação. Agora, vamos fazer uma distinção importante aqui. A gente já está mais familiarizado com a IA generativa, né? Aquela que cria textos, imagens, mas a próxima fronteira é o que chamam de IA agêntica. Ela não só analisa ou cria, ela age. Ela toma decisões e executa a tarefa sozinha. E esse exemplo aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Uma IA agêntica consegue ter uma visão do laboratório como um todo. Se ela percebe que tem um atraso em alguma etapa, ela não só avisa um humano, ela mesma pode, por conta própria, reorganizar a fila de exames ou mudar recursos de lugar para resolver o problema. É a passagem da observação para a ação. É o outro nível. Mas a tecnologia, por mais incrível que seja, não é a história toda. Agora, a gente vai mudar um pouco o foco e olhar para as pessoas que estão no centro disso tudo. Porque, muitas vezes, as maiores barreiras não são as técnicas. Com tanto foco em algoritmo, a gente corre o risco de esquecer uma pergunta fundamental. Será que a solução para os desafios gigantescos da radiologia hoje em dia está só em mais e mais tecnologia? Ou será que a gente está deixando de lado questões bem mais básicas, bem mais humanas? O ponto central está nesse número, 94,7%. É um sinal de alerta altíssimo que grita sobre esgotamento na área. E não é um esgotamento só mental, é físico. O trabalho do dia a dia está cobrando um preço muito real do corpo desses profissionais. E se aquele número não foi chocante o suficiente, olha só que fato impressionante. Mais de 2 quilômetros é a distância que um mouse de um radiologista pode percorrer em um único dia de trabalho. São milhares e milhares de cliques em movimentos repetitivos. Uma tarefa que parece simples, mas que, quando acumulada, ajuda a explicar aquela taxa altíssima de lesões. E isso, uma IA sozinha não resolve. A boa notícia é que existem soluções muito eficazes e que nem custam tanto. A gente pode, por exemplo, proteger os médicos de interrupções que acontecem em média a cada 3 minutos com um assistente na sala. Pode padronizar processos, delegar tarefas e, principalmente, investir em treinamento. São soluções humanas que, no longo prazo, geram um ganho de eficiência enorme. E falando em desafios humanos, a gente chega num ponto super crítico, a inclusão. Olha só esse dado. Apenas 1/3 dos médicos da atenção primária sabe que existem diretrizes específicas de rastreamento de câncer de mama para paciente transgênero. Sabe o que isso significa? Que tem uma população inteira que está caindo nas brechas do sistema de saúde. A solução começa com passos bem práticos para construir um laço de confiança.
Usar formulários mais inclusivos, criar um ambiente físico que seja neutro e acolhedor, ter banheiros para todos os gêneros e, talvez o mais importante de tudo, treinar a equipe. Porque se um paciente não se sente seguro ou bem-vindo, ele simplesmente não volta. E agora, vamos para a nossa parte final. Vamos olhar lá na frente e ver como tudo isso se conecta. Um futuro onde a imagem médica não vai apenas diagnosticar, ela vai prever doenças e aprofundar a nossa própria compreensão da condição humana. O futuro é o que a gente chama de multimodal. E o que isso quer dizer? Que a IA não vai olhar só para uma ressonância magnética ou só para uma lâmina de patologia de forma isolada. Não, ela vai combinar todas essas fontes de dados para criar um retrato completo dinâmico do paciente. E é isso que vai permitir tratamentos que são, de fato, personalizados. Essa citação é perfeita para a gente entrar na fronteira talvez mais complexa de todas, a mente humana. A psiquiatria, que historicamente sempre se baseou na conversa, está começando a integrar a neuroimagem. Mas o grande desafio, como diz a citação, é juntar o que o exame mostra com aquilo que a pessoa vive, o que ela sente. E aqui tem uma mudança de paradigma que é fascinante. Em vez de esperar uma crise acontecer para depois tratar, já existem algoritmos que conseguem identificar alterações mínimas no cérebro, coisas de 2 a 3%, que podem indicar um risco futuro de psicose. Isso abre a porta para uma intervenção muito mais cedo. E é crucial entender isso. O objetivo aqui não é transformar a psiquiatria numa ciência fria, só de dados. Muito pelo contrário, é usar a tecnologia como uma ferramenta para aprimorar a intuição do clínico, para dar mais um recurso que apoie a empatia e a conexão humana. E tudo isso deixa a gente com uma grande questão para refletir, né? Conforme a tecnologia nos dá o poder de ver cada célula, cada conexão neural, onde é que deve estar o nosso foco? Em otimizar o algoritmo, em refinar a imagem, ou em garantir que no meio de tanto dado, a gente nunca perca de vista a pessoa que está no centro de tudo isso? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da medicina.